Olá para você, Érica Lima, Convergente, recebendo aqui uma pessoa super importante que leva a Amazônia, o estado do Amazonas, com muito orgulho, o jornalismo para fora, nacionalmente, Paula Litaif, diretora executiva da revista Cenário. Obrigada, Érica Lima, obrigada aos seguidores aí do site O Convergente, é uma honra estar aqui falando com você. A gente vai falar sobre política. Sim. Quero desde já dizer que eu sou super fã do Papo Político, com mulheres como Carol Braz, né, Liliana Araújo, que é jornalista. Sim. Venho acompanhando e eu quero dizer que vocês estão de parabéns. Muito obrigada, Érica. Obrigada aí a todas as pessoas que nos acompanham também no site da revista cenário.com.br. Olha, eu aqui já querendo fazer minha propaganda, aproveitando o espaço. Mas eu fico muito feliz em saber que nós podemos, de alguma forma, contribuir aí para o debate da política. E aí, quando a gente fala debate da política, eu não falo só a nível local, mas a nível nacional e de Amazônia. Esse é o objetivo do programa, como também vem fazendo muito bem o seu trabalho no site Convergente. O nosso trabalho aqui é escrito por mulheres. A nossa redação do portal Convergente, o site é escrito por mulheres. Mando um grande abraço para todas elas. A nossa chefe de redação, a Michele. Então, assim, me sinto muito realizada em hoje colocar aqui no estado do Amazonas também a possibilidade de mulheres estar escrevendo, falando sobre política. E eu quero fazer um elogio aqui à tua chefe de redação, que é a Michele Gouveia. Eu trabalhei com a Michele, olha, nós já somos antigas, né? Ela vai ficar com raiva de mim depois de dizer isso. Ela vai mesmo. Nós trabalhamos na redação do Em Tempo em 2004, 2005. Gente, já faz 17 anos, meu Deus. Mas, Michele, um abraço para ti e parabéns pelo teu empenho, pela tua competência, que já vem desde quando a gente começou aqui no jornalismo, chama de FOCA, Érica. Para quem está começando o jornalismo, quando a gente começa, é o FOCA, que é o estagiário, o aprendiz. E desde FOCA, a Michele sempre foi muito compenetrada no trabalho e sempre muito estudiosa também. Fico feliz, né? E é por isso que hoje o convite foi colocado para você. A gente agradece imensamente por você estar aqui. Porque se a gente vai falar sobre eleições de 2022, jornalismo, falar sobre o papel da política, falar sobre o social e falar sobre fake news, nada melhor do que falar com Paula Litaif. Obrigada, obrigada. Olha, eu tenho acompanhado o trabalho do Convergente, que assim como a revista Cenário, também faz pouco tempo que foi estreado na internet, só para eu recapitular quanto tempo mais ou menos. A gente está indo por 7 meses. Olha, meu Deus, um bebezinho também, né? A revista Cenário tem 1 ano e 6 meses na internet. E o que eu mais admiro em vocês é que, primeiro, você teve a sensibilidade e a técnica e o profissionalismo de contratar pessoas que realmente têm um compromisso com a notícia. Técnicos, jornalistas. E aí que a gente não fala só quem tem um nível superior em jornalismo, mas quem, principalmente, tem um nível superior, que eu defendo muito isso, né? Que se tenha um curso acadêmico, que tenha passado pela faculdade para fazer, para ser jornalista, fazer matéria jornalística, eu defendo muito isso. Antes eu defendia só o diploma de jornalismo. Hoje, como eu vejo muitos profissionais gabaritados escrevendo muito melhor do que jornalista formado em jornalismo, eu mudei minha opinião. Agora eu defendo muito essa questão de passar por uma academia. Principalmente você que é pesquisadora e professora de universidade. E também eu percebo toda a técnica no material realizado. Então, uma das coisas que eu falei para a minha equipe, e eu já vinha de um outro portal, o Amazonas 1, olha como está legal o material do Convergente. Então, assim, para eu estar aqui também, além da admiração que eu tenho por você como pesquisadora e pelo trabalho que você faz na docência, com toda certeza eu tenho a confiabilidade no site. Isso é importante, Érica. A credibilidade. Porque a credibilidade, ela, hoje em dia, parece que algumas pessoas querem comprar, por exemplo, vou comprar uma matéria num site e dizer que eu tenho credibilidade. Não, amigo, não funciona dessa forma. Isso é conquistado. E você vai provando que, de fato, você é um profissional de imprensa. A partir do momento que o teu produto passa aí a público e as pessoas que têm uma noção do que é, de fato, matéria jornalística, passam a dizer, realmente, esse material está embasado. Esse material aqui tem um lead, que é o primeiro parágrafo de uma matéria jornalística, tem um lead, sublead, segue uma ordem cronológica racional de uma notícia. Então, Érica, e eu te parabenizo por isso, eu acredito que é isso mesmo que a imprensa amazonense tem que ver, que a gente possa ser referência para todo o Brasil. Sabe, Érica? Essa é a minha preocupação. Quando eu vou lá para São Paulo vender revista Cenário, eu não vou só vender que eu digo no sentido de vender a marca, divulgar. Mas a gente vende também o jornalismo do Amazonas, sabe? E as pessoas, elas chegam... Mas além da revista, quais são os portais que você indica para a gente se informar sobre a Amazônia? E eu dou alguns nomes. Quais os portais que você acha que realmente é fake news, por exemplo?
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo entrou em contato conosco para estar fazendo uma pesquisa, um trabalho sobre jornalismo na internet. Inclusive, é a Kátia Brant, uma ótima, ela mora em Curitiba, mas ela tem um trabalho muito extenso no eixo Rio-São Paulo. Ela disse, pode fazer um trabalho de pesquisa de jornalismo da Amazônia? Quais são os sites que você acha que tem confiabilidade? Pergunta da equipe. E quais que disseminam fake news? Gente, eu falei, mano, eu te falo agora quem são, que tem e que fabricam, disseminam fake news. E você vai entrar e já vai ver. Isso é muito notório. Então, a gente não vende só nosso veículo de comunicação, a gente vende jornalismo sobre a Amazônia. A gente tem que ter muito cuidado, porque, infelizmente, antigamente, nós éramos vistos como pessoas profissionais que não sabiam escrever matéria. E agora, não só a partir de mim, mas a partir de outros jornalistas, a gente tem jornalistas que vieram do Jornal Crítica, do Diário, do Amazonas em Tempo, como Kátia Brasil, Laís Farias, eu quero poder citar aqui o nome delas, através do trabalho maravilhoso que elas fazem pela agência Amazônia Real, e também o trabalho realizado no Jornal Crítica pela Ruana Brianese. Então, assim, a gente passou a ser respeitado, e a gente tem que manter isso, Érica. E são trabalhos, assim, voltados para o profissionalismo, para a técnica, é que fazem a gente se manter nesse patamar. É verdade, é por isso que é importante hoje a nossa conversa, porque, por exemplo, a revista Cenário, ela trabalha com temas de sustentabilidade, meio ambiente, né? Desigualdade, então são temas extremamente importantes. Temas esse que não é tão vendável, né? Realmente, por quê? Porque quando a gente fala sobre notícia hoje, internet, tudo online, o que mais vende é fake news. O que mais vende é sensacionalismo. E aí a gente trabalha com um material mais apurado, aguçado, que requer tempo, que requer uma elaboração textual e de investigação para realmente, de fato, saber se ele é fidedigno ou não. E aí isso é caro, né? Caro. Sai caro. Sai porque imagina, você vai pegar um profissional para ele passar um dia todo numa matéria. É verdade. Não é qualquer veículo de comunicação que quer investir nisso, porque você quer notícia ali toda hora. E é verdade. Tem que ter realmente toda uma vontade de querer fazer jornalismo mesmo. E aí, com isso, eu vejo que a revista Cenário já tem o espaço, já é uma revista reconhecida. Eu mesma faço leitura, né, do PDF da revista Cenário. Também recebemos hoje aqui a revista, a nova edição. E agora, após a entrega do relatório do CPI da Covid, que inclusive eles estavam na semana, os membros, né? O que vai acontecer? E os crimes praticados na Amazônia? E Manaus como cobaia do mundo, no kit Covid? O que vai acontecer com essas pessoas e também aqueles que sequer foram citados? A gente questiona muito isso na matéria. Então, vamos começar, a gente já começou a falar agora no panorama nacional, né? Para a gente ser objetivo, não se estender também, porque a gente tem muita coisa. Se deixar, a gente vai até amanhã, né? E a gente vai ter que ter outras conversas, eu acredito que sim. Mas a gente sabe que, por exemplo, uma eleição que já está dando o que falar, a Coari, já deveria, eu acredito que vai sair até no Netflix, né? Uma boa recomendação, porque é muita história. Mas vamos começar pelo cenário nacional, realmente. Nacionalmente, a gente vê um movimento, né? A gente viu uma eleição polarizada em 2018. A gente teve Haddad, Bolsonaro. A gente viu que o presidente atual, Bolsonaro, ganhou, mas não foi também com uma estimativa de percentual tão grande como a gente esperava. Verdade. Aí a gente está vivendo agora, nesse atual momento, né, uma desigualdade tão grande, questão econômica, e veio a pandemia. Muitas pessoas de direita justificam o atual cenário econômico por conta da pandemia, porém, né, pessoas de direitas e de esquerda contestam algumas das propostas, principalmente no segmento de segurança pública, que o presidente Jair Bolsonaro deixou de cumprir. Então, vamos falar um pouco sobre esse cenário. O que me preocupa muitas vezes, Érica, e você como pesquisadora deve saber disso, deve com certeza até aprofundar mais, que as pessoas às vezes são de esquerda, são de direita e não sabem nem o conceito disso. O próprio vice-presidente Hamilton Mourão, vice-presidente da República, numa entrevista falou: a questão ambiental ela é muito mais voltada ao pessoal da esquerda que se identifica com isso. Olha o absurdo, e aí a gente já não acha mais normal, né? O que vem dali, infelizmente, mas a gente vê o Hamilton Mourão como um político, vamos lá, mais moderado do que Bolsonaro. Só que ele saltou essa frase.
Olha só o conceito. Em tese, a situação ambiental, ela não tem que ser de direita nem de esquerda, pelo amor de Deus. E a partir do momento que um vice-presidente da República e um presidente da República falam isso, eles estão legitimando de que, olha, o Brasil tem que estar dividido e quem gosta de preservar a floresta é de esquerda. Olha o absurdo, porque isso, para os jovens que não têm muito conhecimento, começa a estigmatizar isso na cabeça dele. Eu não vou ser de esquerda porque eu não vou preservar a floresta, eu não vou pensar no desenvolvimento sustentável, porque isso é da esquerda. Isso, o próprio vice-presidente da República, o líder de uma nação, está colocando na cabeça de jovens que não têm tanto conhecimento, que agora estão lá no ensino fundamental aprendendo um pouco sobre história, que não têm conceito sobre nada, né? E falam de Marx, mas nunca nem estudaram o livro, o Capital. Então, assim, isso nos preocupa no âmbito nacional, porque, querendo ou não, influencia na regional, no estadual e no municipal. Ponto 1. Agora, o que tem hoje para falar de forma prática e pragmática? É o Bolsonaro se filiando ao PL, um partido liberal que pertence ao Blocão. Aí a gente precisa compreender quem é PL. Né? PL é um partido que a gente sabe que é um partido... eu vou falar aqui, mas é porque os próprios senadores, deputados que são contrários falam... porque o Blocão... Deixa eu ver uma forma para tu depois não ser processado nem eu junto. O Blocão é formado por partidos da conveniência, que são os partidos de aluguel. Quem tiver lá no poder não tem ideologia. Tipo assim, quem pagar vai. Estou conseguindo função lá no Ministério, emplaquei o Ministério. Esse é o Blocão, né, do centro, lá no Congresso, Câmara e Senado. Então, o PL faz parte desse blocão. Isso nos preocupa porque o PL nunca se identificou com as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, à região norte, a direitos adquiridos pelos trabalhadores, a direitos adquiridos pelas mulheres. Então, é um partido que é da conveniência, mas também é um partido, embora o nome diga que é liberal, não é liberal. Está entendendo como é que é? É muito conservadorismo, e um conservadorismo, Érica, é um conservadorismo hipócrita. Porque você é conservador desse ponto de vista a partir do momento que isso é interessante para ti. Quando não é, tu pode ser liberal, você entende? Então, a gente precisa analisar esse cenário. Ou seja, se caso Bolsonaro for reeleito, a política dele econômica vai ser a mesma, porque ele não mudou, gente. Ele só piora, né? Agora, recentemente, discutido com a Anitta. Anitta, para você ver a preocupação do presidente da República, né? Uma inflação a 9,7, galopante. As pessoas não têm o que comer isso. Não é. Não, a gente tinha saído do mapa da fome. Peraí, não é uma coisa que vem de muito tempo. A gente tinha progredido, a gente voltou, né? A gente retrocedeu em vários aspectos econômicos. Então, Érica, isso é preocupante. E preocupante mais ainda quando a gente vê líderes do Estado apoiando o presidente. É lamentável ter o nosso governador e o nosso prefeito de Manaus apoiando o presidente Bolsonaro, diante da falta de apoio que ele dá. Embora, e a gente precisa reconhecer que, por exemplo, o governo do Amazonas realmente tem avançado na questão ambiental. Sabemos disso, né? Mas o apoio político é preocupante, fato. Porque o que Bolsonaro fez pelo polo industrial de Manaus, se não só piorar a nossa situação de insegurança jurídica? O material que foi publicado pelo Convergente, Narrativas Políticas, ele é proveniente de alguns estudos que eu realizei ao longo de 2020 e 2021, logo no início. E um dos pontos interessantes que eu vi no achado é que, por exemplo, mulheres. Grande parte das mulheres, nos discursos, né, elas começam a rejeitar o presidente Bolsonaro. Qual é o primeiro ponto? Graças a Deus por isso. Discurso, né? A forma grosseira, né? Colocam que ele não tem um posicionamento de um líder. Eu acredito pelas mulheres, né, estarem mais envolvidas também com o contexto de família, sim, filhos, a questão da fome. Das coisas que mais me incomodaram nesses estudos que eu fui realizando é pessoas que você falava sobre expectativas de vida. Né? Falar assim, como está a sua vida hoje? E aí pessoas dizendo assim, eu estou passando fome. Coisa que em estudos anteriormente que eu realizava, as pessoas diziam, estou desempregado, estou trabalhando por conta própria, mas as pessoas não tinham esse discurso da fome, da falta de esperança. E a gente vai publicar a segunda parte da narrativa, e o tema que eu vou trazer é que o que vai definir
Pode mudar. A gente está falando de retrato, tá, gente? É retrato. Quando a gente fala Retrato pesquisa, atual, no momento caso, aquele, momento, né? Sim. Mas, assim, dependendo de outras pesquisas, o cenário de 2022. Mas, para esse retrato, o que, né, vai definir a eleição de 2022? O medo. O medo. Olha que interessante. Agora, o que é esse medo? Medo do futuro, né? Só que o medo, Paula, analisando o discurso da população, ele não leva a população a mudar. Poxa, isso é verdade. Ele neutraliza. Ele neutraliza, ele gera aquela estagnação de... Pode mudar, se acontecer algum episódio, alguma coisa excepcional. Mas isso é muito psicológico, sabia? Tem pessoas que, quando elas têm medo, você tem duas opções. Fogo, vamos lá. Estão num incêndio num prédio. Aí você tem a opção de... Está no segundo andar. Você tem uma opção de se salvar. Aí você pode ficar ali parado e morrer incendiado, né? Queimado. Ou você pode ter a opção de se jogar do segundo andar e ter uma opção de se salvar. Mas tem pessoas que vão ali morrer parados. Eu achei interessante a tua, né? Porque são 3 tipos de perfis de eleitores, né? Gera uma estagnação. Tem medo. O meu medo, na maioria das vezes, me faz... O meu me faz logo me jogar, logo me porque jogar. Eu não nada. Eu sou esse tipo também. Eu tô com medo, eu não consigo ficar parada, gente. Eu tô com medo de alguma coisa, eu quero mudar. Eu falei, não, eu tô com medo, então eu tenho que fazer. Eu vou com medo mesmo. Eu sou o tipo de que o medo, ele não me paralisa. Mas o meu também não me paralisa. Que o medo paralisa. Grande parte. Principalmente que eu tô falando de um público que é C e D. Poxa, o que na verdade deveria ser o contrário, porque ele precisa ali mudar. O que é o público C e D, né? As pessoas que estão na pobreza, na extrema pobreza. Na miséria. E aí, nesse sentido, a gente fala que a gente passou por um período, né, que a escolha do voto, ele foi em busca do novo. Lembra do discurso do novo? Né? Mas eu acho que o povo não estava com medo, não estava com medo, não, sabe? Estava, inclusive, bem sentido. Eles estavam em busca do novo. Do novo. Era o que impulsionou o voto anteriormente. Estavam encorajados, né? Agora, as pessoas, elas começaram a retroceder. Elas querem o novo, porém, elas ficam com medo daquele desconhecido. Por isso que está aumentando um outro parâmetro que a gente vai falar no nacional, que a gente está colocando, a terceira via. Sim. Eu estou querendo postar aqui nos meus stories para o pessoal nos acompanhar, porque eles estão perguntando onde é que está disponível. Eu estou só passando aqui onde é que é, para poder não deixar o pessoal no vácuo e nos acompanhar mesmo. Érica... olha, tem uma pessoa que deu uma pimenta aqui. O Paulo, um beijo pro Paulo, e disse assim, ó, algum bolsonarista terá coragem de falar que é o novo? Tem, né? Gente, tem, porque tem muito bolsonarista que precisa de tratamento, assim como existe muito também petista que precisa de tratamento. Mas tem o que acontece, o que eu percebo, e aí eu vou falar rapidamente aqui do meu ponto de vista de análise de comentários, não tenho nenhuma pesquisa científica em torno disso, é que como é grave a cegueira de quem é bolsonarista, gente. A pessoa não está conseguindo comprar um botijão de gás. E aí, vamos lá, eu tenho alguns líderes de nação que eu admiro muito e tal. Mas, por exemplo, se eu tivesse um deles no poder e eu tivesse vendo, olha, não precisa de pesquisa para isso, que realmente a economia está do jeito que está, eu não ia continuar idolatrando. Então, às vezes, tem que ver essa questão do bolsonarista, às vezes, é doença, amiga. Tem coisa relacionada à doença. Só que grande parte da população, principalmente por não acompanhar isso, mas só está sofrendo isso, remete isso única e exclusivamente à questão da pandemia. É um ponto que a gente tem que colocar aqui, mas que a gente está discutindo justamente para levar informação fidedigna, levar as pessoas a refletir sobre o cenário que a gente vai viver, né? Agora, eu gostei muito dessa tua análise sobre a questão do medo, e o do medo que paralisa, né? Ou seja, as pessoas podem, inclusive, deixar o país do jeito que está, mantendo por medo. Gente, isso é preocupante. Eu acho que a gente poderia trabalhar isso de uma forma mais opinativa e jornalística. Tem que divulgar isso, Érica, porque é muito preocupante. Eu agradeço que você, né, publicou esse trabalho da gente das narrativas políticas. Aumentar um pouco mais essa e começar a discutir sobre isso. Porque a gente tem esse papel, que é realmente levar informação para as pessoas que estão em busca, as pessoas têm sede. Na mesma narrativa, eu coloco lá que o que mais realmente propaga a definição do discurso, da ideia sobre política, os grupos do WhatsApp. Sim. Principalmente no interior do estado do Amazonas, né? E detalhe, não é matéria, é
meme, é card, é arte. Exatamente, aquilo que é rápido. As pessoas não querem nem ler o texto. Elas vão no título, nas imagens. Pronto. E a gente precisa desconstruir isso na vida das pessoas. Olha, só para fazer um adendo sobre isso. Eu divulgo a revista Cenário nas faculdades, porque, graças a Deus, eu tenho recebido muito convite, a nossa equipe tem recebido muito convite para debater a revista Cenário. E, durante uma palestra numa faculdade com alunos do 5º, acho 4º período, não queria citar o nome da faculdade, mas a minha equipe lembra muito bem, falou assim, mas isso aqui está na internet? Eu falei, tá. Mas isso aqui ninguém lê, não. Ninguém tem paciência de ler isso aqui. Eu não tenho paciência de ler isso aqui. Eu falei, aqui, qual período, professora? 5º período. Eu falei, quer dizer que você quer ser jornalista e tu não tens paciência de ler? Meu amigo, procura outra profissão, porque eu tenho medo do que tu pode produzir para a sociedade ser informada por pessoas que pensam dessa forma. Eu tive que ser assim, porque outros alunos estavam vendo, e a gente acaba que normaliza isso. Então, a gente precisa... E eu tenho falado também com alunos de ensino médio, explicando para eles, porque, se tu não for sensacionalista, tu não vai ter audiência. Oi? Então, vamos mudar essa mentalidade e passa por vocês, que são jovens. Vocês têm que ser mais críticos no link que vocês buscam. Vê se o link ele tem matéria... Porque hoje pode não ser vocês as vítimas. Amanhã vocês podem ser vítimas desse site fake news. Então, ou familiares de vocês. Porque uma fake news, ela pode fazer com que a pessoa tire a vida dela. Então, pode fazer com que pessoas que já têm uma auto, e por isso a gente não divulga matéria sobre suicídio, as pessoas que têm uma predisposição se matem. Então, assim, vai muito além, gente, da pornografia que vocês gostam de ver, da mulher pelada objetificada, vai muito além disso. Vocês precisam se aprofundar. Então, esse tipo de pensamento, que é igual à tua pesquisa, que a gente precisa levar para os jovens. Porque o jovem não consegue ler um livro de 100 páginas, Érica. É preocupante. Eu não sou jornalista, eu entrei nessa área de comunicação, era professora universitária, e logo quando eu iniciei, a gente iniciou com o Portal Manaus. Um beijo para o Portal Manaus, um grande abraço. Verdade. E hoje o nosso Portal Manaus, ele mudou justamente a linha editorial dele. Porque cada vez mais a gente vai tentando se ajustar e botar um posicionamento realmente que vem trazer contribuição para a sociedade. E é por isso que grande parte das mídias, elas estão sem credibilidade. Porque falar, a imprensa está sem credibilidade, as pessoas se voltam contra a imprensa. Mas é a imprensa que entra dentro das casas primeiro, para levar a notícia. Como é que as pessoas têm acesso à notícia? É a imprensa. A imprensa. Então, a gente tem que fazer realmente uma mão de via dupla, fidedigna, que a gente venha ter uma relação, né, uma relação realmente de encorajamento, uma relação realmente de entrar dentro da casa dessas pessoas, assim como a gente está entrando agora nesse momento, mas com respeito. Sim. Né? Pedindo licença, Pedindo licença. Tratando coisas de gente para gente, de pessoas, sim, claro. Né? De sentimento, e de isso, emoção. Quando você pede licença, vamos lá, vou dar um exemplo aqui para as pessoas. É você não expor um corpo, sabe? Que foi uma pessoa que foi assassinada ou que sofreu um acidente. O que isso vai contribuir para a informação? Eu vi alguém que teve, né, a cabeça dilacerada no acidente. Eu quero entender, porque até hoje eu não entendi. E pessoas que gostam de ver essas imagens, elas precisam ser tratadas psicologicamente, porque tem algum problema. Filmes, documentários, né? Ok, existe toda uma história, né? E até isso também eu tenho uma certa... Mas pessoas que fazem questão de ter isso nas matérias, eu fico preocupada com esse tipo de gente que gosta disso. Então, você tem que fazer uma autorreflexão. E isso tem tudo a ver com política. Tem. Agora mesmo, nesse momento, a partir, eu acredito que já está sendo criado, que eu já venho acompanhando esse crescimento, né? Não que eu diga que não tem que ser criado, mas depende dos fins e para que meios. Por exemplo, assim, a gente tem uma estimativa de 150 a 300 por baixo portais de notícias que vão ser criados com fins para a eleição de 2022, para justamente... Já tem uma perspectiva de criação de novos, mas já tem 500 no Amazonas. Aí a gente... Mas aí esses sobem, né? Para poder trazer propagações de informação, de release, de divulgação, né? Para poder trazer essa manobra de discurso e de eleição realmente. Hoje a gente fala que o marketing eleitoral digital, ele está em alta. Tudo é aqui, ó. Tudo é ao vivo, as pessoas querem ver na hora, as pessoas não têm mais paciência. Não tem. E aí, ler, né? Isso vende bastante e isso define a eleição. A gente viu uma eleição de 2018 que foi realmente articulada e que vai ser muito mais agora. Mas eu acho que a gente pode ter uma diferenciação, porque na eleição de 2018 era natural e não era punitivo espalhar fake news.
E agora a gente viu um deputado ser cassado porque espalhou fake news. Está vendo gente ser presa porque está disseminando notícia falsa. Então, eu acredito, Érica, que nós temos esse papel na imprensa. E isso é positivo, de que dizer, faz olha, a gente ficar amigo, mais... que se toca. Porque não é só você ler, aliás, não é só você produzir, é você também fabricar, é você disseminar. Se você disseminou, você também está no meio do crime. E hoje não é difícil encontrar. Ontem, inclusive, a gente estava falando isso na Rádio Onda Digital, mandar um abraço aqui para o meu parceiro de bancada, o Álvaro Corado, que é o dono aí do site Imediato Poder. Um abraço. Um abraço para ele. Nós falávamos isso ontem. Então, é fácil hoje a polícia investigar, por exemplo, os IPs de celular, as torres que se comunicam. Então, não é difícil chegar a quem dissemina fake news. Você pode estar trabalhando nessa parte de fake news, trabalhando, né? Que isso aí é crime, entre aspas. E amanhã está com a polícia na tua porta, 6 horas da manhã, cumprindo mandado de busca e apreensão. Verdade. Então, hoje as pessoas elas têm que se tocar disso, Érica. E é nosso papel explicar isso. E para a gente já finalizando essa questão do cenário nacional, a gente vai ter uma eleição bastante polarizada, porém a gente tem alguns elementos que eu, inclusive, nos bastidores conversando, eu disse, gente, o Moro vai vir. Não, Érica, vai vir. Vai vir, não é à toa que ele viajou para fora, né? Eu já acredito nas minhas análises, entendeu? Não vou afirmar. Mas, assim, fazendo uma leitura, dentro das minhas análises, eu acredito que foi uma articulação dele, Sim. né? Para fora, ele tem força. Fazendo algumas análises de pesquisa, principalmente aqui no nosso estado, as pessoas dizem assim, o Bolsonaro está demais, eu não voto no ex-presidente Lula, botaria no Moro. Foi ele, por exemplo, quem é contra o PT, aí coloca, foi o Moro que colocou o Lula na prisão. Aí, de contrapartida, pensa assim, não, mas o Moro teve problema com o Bolsonaro. Então, ele é um traidor da parte do Bolsonaro e aí já começa a desconstruir. Então, a gente fica no cenário realmente e aí fica pensando, quem vem, né, também do PSDB? Quem realmente vai vir? Entre Dória, Eduardo Leite e Arthur Vigílio, né? Olha, nome que representa o estado do Amazonas. Sim, seria maravilhoso se nós tivéssemos um candidato representando E olha, o dizendo para Amazonas. você que a Letícia viajou para São Paulo, lá no Uber, as pessoas perguntaram assim, e o Arthur? Aí a Letícia, oi, tudo bem? Não, é porque a gente foi acompanhando, ele fez um bom trabalho quando esteve à frente da prefeitura, no tempo da pandemia, a Letícia mãe, as pessoas perguntando do prefeito, que é o ex-prefeito, né, o Arthur Vigílio. Por conta do hospital de campanha. Então a gente mais, fica aguardando aí realmente o que vai vir disso, né? O que me preocupa, Érica, é o seguinte, vamos analisar independente da questão empática, da simpatia que tu tem pelo teu candidato. E aí eu vou falar de Moro. Tu vai me deixar eu falar, não vai ficar chateada. Não, aqui a gente está buscando uma neutralidade, mas a gente deixa um posicionamento que a gente não pode concordar. Sim, claro, né? Mas assim, não do ponto de vista técnico de pesquisa, porque eu super acredito no que tu estás falando, porque eu vejo nas ruas. Mas é um retrato. Falando do muda Moro, muito. O que tu tá falando é realidade. A gente entra num Uber ou então vai no restaurante e percebe isso. Que o Moro seria a terceira via. A gente tem que fazer uma análise bem racional da coisa sem emoção. Né? Sem romantização da coisa. Onde estava Moro na pandemia? Em Nova York, Estados Unidos. Estava lá ele, né, com a mulher dele, tranquilamente, vivendo lá nos Estados Unidos, que a gente sabe que apesar de Trump na época, mas eles tinham melhores condições do que a gente aqui. Ele fugiu, né, do problema. Ponto 1. Né? Ponto 2. Moro estava com o Bolsonaro naquela reunião onde o doido lá do ministro do Meio Ambiente falou, vamos passar a boiada na questão ambiental, né? Ele não falou nada. Não falou nada. Ficou calado na dele. Poderia, tem gravação disso. Ficou calado, ou seja... E agora ele vem falar de... Né, isso se posicionou quando apertou no pé dele mesmo, quando não fechou nos acordos que ele tinha colocado. Então, assim, vamos fazer um retrospecto sobre isso. Outra coisa, imagine você ter um juiz que combinava a sentença. Olha, procurador da República, da Lenol, tu vai escrever assim, assim, assado... Porque se tu escrever assim, assim, assado, eu vou aceitar a tua denúncia. Faz desse jeito. Isso do judiciário, na função dele, enquanto magistrado, que em tese ele tinha que ser imparcial. Quando você tem uma pessoa com histórico desse, você tem que começar a verificar o que eu quero colocar para liderar uma nação. Paula, mas o Lula também, mas Paula, o Dória que se for também. Mas vamos analisar todos os pontos de vista. O que não pode é você normalizar um juiz que combinava a sentença e achar isso, porque ele queria prender o Lula e eu não gosto do Lula. Ok, ele fez isso contra o Lula, que era o desafeto dele. Ele podia fazer isso com qualquer cidadão comum
Você está entendendo? É porque eu não gosto de fulano, eu vou, né? Aquela coisa dos amigos, os inimigos, e não Entendi. pode. Então, se você tem um juiz que já cometia crimes e o STF depois viu isso, você tem que avaliar. E aí, a gente vai ter um Bolsonaro mais inteligente na presidente da República, penso eu, com o Moro. Mas agora, porque assim, o Bolsonaro, ele só não faz mais besteira porque ele, né? A gente sabe disso. Depois os seguidores vão me brigar, mas tudo bem. Então, a gente precisa avaliar toda essa questão, né? Não achar que o Moro é a terceira via, ele é maravilhoso. Não, vamos fazer aqui um retrospecto. E aí vai político, ambiental, humano da pandemia. Quer dizer que ele estava nos Estados Unidos, quando um estava se lascando aqui, não fez um Twitter falando sobre a nossa situação. E aí a gente pode fazer uma pesquisa. Eu acho que o melhor de tudo é fazer pesquisa na vida das pessoas. Eu acho super válido o que você colocou. A gente tem que trazer a população, a gente tem uma memória muito curta. Sim. E a falta de estudo, de levantamento realmente sobre os acontecimentos para reviver essa memória, ela é super importante. Mas quando a gente faz, por exemplo, uma pesquisa dessa qualitativa, a gente deixa o discurso, né? Mas assim, como eu estou colocando para vocês, as coisas vão mudar porque a gente tem muito chão. Eleição é chão, sim, é marketing, é uma estrutura realmente que traz todo um contexto. Para a gente ir finalizando, gente, porque tem muita coisa realmente, a gente vai dar uma leve pincelada sobre a questão do governo do estado do Amazonas, que não está definido, né? A gente, em termos dos achados que eu tive, Paula, pensando em tempo de pandemia, a gente que ficou o epicentro realmente nossa capital aqui, o governador Wilson Lima ficou com muita, sem credibilidade, mas a gente viu que ele trouxe ele virou isso realmente. Eu dizia para as pessoas, olha, está mudando o discurso relacionado ao governador, o governador ele está conquistando credibilidade, ele está conquistando o eleitorado, e aí dentro de várias ações hoje eu vejo o governador já em clima de aquecimento, né, e a probabilidade de uma reeleição. Porém, a gente tem aí a questão do desgaste do novo, tem isso, é um ponto. A gente tem, por exemplo, um cacique, né, que tem peso, que é Amazonino Mendes, voltar, né? que quer voltar. A gente publicou uma matéria falando que ele confirmou o nome, mas Sim. a gente não sabe até lá, né? Mas a gente confirmou o nome. E aí a gente tem algumas outras... E tem Eduardo Braga também. Exatamente, né? O Eduardo Braga. E aí o Eduardo Braga tem uma trajetória forte também no interior, né, no estado do Amazonas, tem essa articulação, aí a gente fica assim, é uma briga de cacique, né? Eu queria só, assim, do meu ponto de vista jornalístico, porque eu não estou fazendo pesquisa eleitoral e também não tenho acompanhado tanto. A questão da história das eleições no Amazonas é sempre assim. Fulano sai é a história do cavalo paraguai. Sai na frente. Verdade. E isso, gente, não é de uma eleição. São das últimas 5 eleições. E aí a gente vai colocar o quê? 5 vezes 4, 20 anos. Eu estou incluindo eleições municipais e estaduais. Sempre fulano de tal sai na frente. E aí vem no decorrer da campanha, da pré-campanha, muito chão. Né? Então, eu acho que ainda está tudo muito indefinido. Também. Eu não aposto, não consigo... no ponto de vista histórico daquilo que o eleitor do Amazonas tipicamente faz. Esse é um ponto. A questão do governo do Amazonas sobre a pandemia. O que a gente não pode esquecer é que, antes de haver um colapso na saúde, nós tivemos uma situação sobre a disseminação do coronavírus quando ainda não tinha a vacina. Eu estou falando de dezembro de 2020. Nós sabíamos que tinha uma cepa, variante do coronavírus letal, eu estou falando sobre a segunda onda. E a Fundação de Vigilância Sanitária, ela tinha feito um alerta, já em novembro, dezembro, e os políticos de oposição ao governo do Amazonas foram favoráveis ao comércio. E aí eles não analisaram a questão científica da coisa. Eles queriam palanque para poder ali sobressaírem. Você entende? E aí houve uma pressão no executivo, houve uma pressão no judiciário, tivemos a campanha eleitoral também. Aí nós estamos geograficamente perto de Estados Unidos, a Europa, enfim. Então nós
naturalmente seríamos o primeiro afetado com essa questão da variante. Tanto que fomos. Então, houve aí também uma questão conjunta, Érica, de chegar ao colapso. Não faltou oxigênio do nada. As pessoas se contaminaram porque elas não estavam, primeiro, um presidente totalmente negacionista, que mandava todo mundo se, né, aglomerar. Havia uma pressão sobre o Executivo e o Judiciário para ter o comércio nas festas de fim de ano, sem a questão parcial. E aí, mano, todo mundo contaminado. Me falaram, especialistas, que nem cinco hospitais iguais do João Lúcio conseguiriam atender toda a população, até porque os particulares fecharam. Então, houve uma situação conjunta disso tudo, né? E aí a gente precisa fazer meia-culpa, porque até nós, muitas vezes, na festa de fim de ano, a gente se reuniu com nossos familiares e não sabe o que disseminou. E a gente foi pego realmente de surpresa. Ninguém imaginava que ia ter uma pandemia dessa, assim, com esse impacto. Finalizando essa análise de cenário já mais com esse histórico, você precisa compreender que eu acho que as pessoas passaram a entender isso de uma forma mais racional. Eu acho também. E por isso começaram a fazer meia-culpa. Porque, não foi culpa só de fulano, foi culpa minha também. Foi culpa de ciclano. Então, eles começaram a fazer uma análise mais racional. Verdade. Né? Agora que ele tem, já na primeira fase da pandemia, toda aquela questão dos respiradores, ele está respondendo isso lá na instância superior da justiça, ok. E que seja aí julgado de acordo com a lei. Mas aí a gente vem para Eduardo Braga. Eu analiso da seguinte forma, aí eu vou falar das minhas matérias jornalísticas feitas nos últimos 17 anos de política. Eduardo Braga, o que pesa contra ele a falta de simpatia de aliados, dos próprios aliados. Né? Isso ele tenta mudar, tanto que agora ele está apresentando um programa de rádio lá de humorista. Então, qual é? Aí você que é marqueteira, você compreende mais do que eu isso, sou né? Pesquisadora, ainda não sou marqueteira, não. Mas pesquisa essa parte eleitoral e de sim, marketing sim. também, né? Então, você já pode ver qual é a jogada dele. Ele sabe que o ponto fraco é esse, né? É a questão do carisma, e ele vai trabalhar carisma, isso. Realmente. E o amazonino, a gente sabe que na eleição ao governo ele fracassou, mesmo tendo toda uma máquina a favor dele. E na eleição à prefeitura de Manaus, quando ele foi a última vez prefeito, ele sequer concorreu porque a rejeição era altíssima. Então, a gente precisa analisar todos esses cenários. E aí vem o outro candidato, que é o Ricardo Nicolau, que eu não teria muita coisa a falar sobre ele. Também não tem. Não teria, nesse momento. Só a questão da Samel aí, que está sendo investigada pelo Ministério Público Federal, sobre a utilização de pacientes como cobaia. Então, isso aí pode pesar sobre ele, uma vez que ele é diretor lá. Mas, politicamente, eu não saberia e não teria informações para passar, e eu não posso aqui mentir. E eu acredito que justamente para a Prefeitura de Manaus ele teve um boom no tempo de candidatura realmente da eleição quando ela estava ocorrendo. Porém, quando veio algumas situações relacionadas ao hospital de campanha, os problemas que teve com a Prefeitura, ele teve aí, né, uma baixa considerável. E teve um fôlego em contrapartida, verdade, né? Bem lembrado. Bem lembrado isso aí, né? Mesmo. Agora, as tuas considerações estão ótimas. Eu acho que é esse o caminho mesmo, porque você tem essa experiência ao longo do tempo, né, do jornalismo e a gente vai... precisa. Como a gente vai falar de futuro, de presente, se a gente não fazer um retrospecto das informações? E isso não é só para quem é jornalista idosa, terceira idade, não. Não é só, não. Você pode ler, você pode pesquisar, e tem muitos livros aí sobre isso, para você buscar um pouco sobre política da Amazônia, do Amazonas, e começar a compreender os caciques de hoje, quais são as atitudes, os meandros da política. É leitura, não tem jeito. É verdade. Eu mando um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, compartilha o nosso material. Eu vou deixar o espaço agora, Paula, agradecendo imensamente sua presença, para você deixar sua consideração, falar um pouco sobre a revista Cenário. A gente agradece muito por ter você aqui no Convergente. Eu espero que a gente tenha outros momentos para conversar, inclusive quando a eleição tiver de fato ocorrendo. Vamos fazer aqui lá no Cenário também, debate político sobre isso. Agradeço imensamente por você ter publicado nosso material da Narrativas. Vou aí mandar para vocês também na lista de transmissão para publicar, né? E eu agradeço muito. Eu acredito que a gente, os seguidores do Convergente, estão muito felizes com essa live. Foi muito produtiva. Muito obrigada, Érica. Adorei também estar falando aqui contigo sobre política, questões sociais. Não falamos sobre a situação ambiental, mas é importante que nós compreendamos que, como o maior estado do Brasil e da Amazônia, a gente tem responsabilidade de falar sobre isso. Seja no jornalismo, seja dentro de casa, a gente
para em nós essa responsabilidade. A gente precisa compreender isso. E eu fico feliz também de saber que existem agora, nos últimos 7 meses, Convergente, que vem trabalhando de uma forma responsável, a notícia com profissionais competentes, né, a imprensa aqui local. E vamos, Érica, continuar também falando sobre fake news, para a gente combater portais e sites que disseminam notícias falsas. Vamos continuar nesse debate. É importante para toda a imprensa, é importante para a sociedade. E é uma honra, foi uma honra estar aqui falando com vocês. Muito obrigada e sempre à disposição. E olha, essa entrevista ela vai ser colocada nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, e a gente vai ter uma matéria, né, mostrando tudo para você. Um forte abraço. Tchau.